Olá, mulheres, aqui quem fala mais uma vez é a Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos hoje no nosso áudio 9, iniciando o capítulo 4, a cura. E nós estamos lendo o livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, da Joanna Weaver, da editora CPAD. Vamos lá? A cura. Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Lucas 10, 41, 42. Conta-se a história de um homem que um dia encontrou Deus em um vale. Como você está nesta manhã? Perguntou Deus ao companheiro. Estou bem, obrigada, respondeu o homem. Posso fazer alguma coisa pelo Senhor hoje? Sim, disse Deus. Tenho uma carroça com 3 pedras e preciso que alguém a leve até a colina para mim. Você está disposto? Sim, gostaria muito de fazer alguma coisa pelo Senhor. As pedras não parecem tão pesadas e a carroça está em boas condições. Ficaria feliz em fazê-lo. Onde o Senhor gostaria que eu a deixasse? Deus deu ao homem instruções específicas, desenhando um mapa no chão à beira da estrada. Passe pelo bosque e suba pela estrada que termina no alto da colina. Quando chegar ao cume, deixe lá a carroça. Obrigado por sua boa vontade em me ajudar. Tudo bem, o homem replicou e começou sua caminhada animado. A carroça se arrastava devagar, mas a carga era leve. Ele começou a assoviar enquanto caminhava rapidamente pela floresta. O sol atravessava as árvores e aquecia suas costas. Que alegria ser capaz de ajudar o Senhor, pensou ele, admirando o lindo dia. Perto da terceira curva, entrou uma pequena vila. As pessoas sorriam e o cumprimentavam. Então, na última casa, um homem parou e lhe perguntou: como você está nessa manhã? Que linda carroça você tem aí? Aonde você vai? Bem, hoje de manhã, Deus me deu um trabalho. Vou deixar essas 3 pedras no topo da colina. Que maravilha! Você acredita? Pela manhã estive orando porque não sabia como levar essa pedra até o cume da montanha, disse o homem com grande entusiasmo. Você poderia levá-la para mim até lá? Seria como uma resposta à minha oração. O homem com a carroça sorriu e respondeu: é claro, não creio que Deus se incomode. Coloque atrás das 3 pedras. Então partiu com 3 pedras e uma rocha dentro da carroça. A carroça parecia um pouco mais pesada. Ele podia sentir o solavanco de cada batida e a carroça já puxava para o lado. O homem parou para arrumar a carga enquanto cantava um hino de louvor, satisfeito por ajudar a um irmão também a Deus. Depois partiu novamente e logo chegou a um outro pequeno vilarejo à beira da estrada. E um grande amigo vivia lá e lhe ofereceu um refresco. Você está indo para o topo da colina? Indagou o velho amigo. Sim, estou muito entusiasmado. Imagine, Deus me deu algo a fazer. Ei, disse o amigo, preciso levar essa mala de seixos para lá. Estava preocupado porque não arranjava tempo para levá-la. Você poderia encaixá-la entre essas 3 pedras aqui no meio? Deste modo, colocou sua carga na carroça. Isso não deve ser problema, disse o homem. Acho que consigo levar. Terminou de beber o refresco, levantou-se e esfregou as mãos antes de pegar a carroça. Despediu-se com um aceno e começou a puxar a carroça de volta para a estrada. Definitivamente a carroça pesava em seus braços agora, mas não chegava a ser desconfortável. No início da subida, ele começou a sentir o peso das 3 pedras, da rocha e dos seixos. Apesar disso, sentia-se bem por estar ajudando um amigo. Certamente Deus ficaria orgulhoso de sua energia e disposição para ajudar. A uma pequena parada, seguiu-se outra e a carroça começou a ficar cada vez mais pesada. O sol estava quente e seus ombros doíam por causa do esforço. Logo, as canções de louvor e de gratidão que enchiam seu coração deixaram seus lábios, e o ressentimento começou a crescer em seu interior. Não foi isso que ele aceitou pela manhã. Deus havia lhe dado uma carga mais pesada do que ele era capaz de suportar. A carroça parecia enorme e desajeitada enquanto se movia com dificuldades e pendia nos sulcos da estrada. Frustrado, o homem começou a pensar em desistir e em deixar a carroça rolar ladeira abaixo. Deus estava fazendo um jogo cruel com ele. A carroça cambaleou e a carga se chocou com a parte de trás de suas pernas, machucando o homem. Já chega! Irritou-se. Deus não pode esperar que eu puxe tudo isso até o alto da montanha. Oh, Deus! Lamentou. Isso é muito duro para mim. Pensei que estivesse me ajudando nessa viagem, mas estou oprimido por uma carga muito pesada. O Senhor tem que arrumar mais alguém para levá-la. Não sou forte bastante. Quando orou, Deus apareceu ao seu lado.
Parece que você está em dificuldades. Qual o problema? Tu me deste um fardo pesado demais, queixou-se o homem. Isso não é para mim. Deus caminhou até a carroça apoiada em uma pedra. O que é isso? E levantou a mala de seixos. Isso pertence a John, meu grande amigo. Ele não tinha tempo para trazê-la sozinho. Pensei que poderia ajudar. E isso? Deus derrubou 2 peças de cisto ao lado da carroça enquanto o homem tentava explicar. Deus continuou a esvaziar a carroça, retirando tantos itens leves como os pesados. Caíram no chão e a poeira levantou. O homem que esperava ajudar a Deus ficou em silêncio. Se você permitir que os outros levem as suas próprias cargas, disse Deus, eu o ajudarei com a sua tarefa. Mas eu prometi que ajudaria, não posso deixar essas coisas abandonadas aqui. Deixe que os outros carreguem seus próprios pertences, disse Deus mansamente. Sei que você estava tentando ajudar, mas enquanto você estiver sobrecarregado com todos esses cuidados, não conseguirá fazer o que eu lhe pedi. O homem logo se pôs de pé, percebendo subitamente a liberdade oferecida por Deus. Quer dizer que só preciso levar as 3 pedras? Perguntou. Foi o que eu lhe pedi? Sorriu Deus. Meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Nunca vou lhe pedir para carregar mais do que você consegue suportar. Eu consigo fazer isso, disse o homem, sorrindo de orelha a orelha. Agarrou o cabo da carroça e começou a sua jornada novamente, deixando o resto das cargas junto à estrada. A carroça ainda cambaleava e sacudia um pouco, mas ele nem percebia. Um novo canto encheu seus lábios e ele sentiu uma brisa perfumada soprando pelo caminho. Com grande alegria, atingiu o topo da colina. Foi um dia maravilhoso, pois ele havia feito o que o Senhor lhe pedira. Uma carroça sobrecarregada. Senti-me como o homem puxando pedras, sobrecarregada, trabalhando demais e oprimida. O que começou com alegria tornou-se um trabalho penoso e tive vontade de desistir. Nada é mais difícil de suportar do que uma carga que não nos pertence. Embora Deus nos ensine a carregar as cargas uns dos outros, não disse que deveríamos interferir e fazer o que os outros não querem. E com quanto haja necessidades. Deus não nos pede para satisfazer todas elas. Na verdade, nós, assim como Marta, nos surpreendemos com o pouco requerido por Deus. Os judeus, ávidos para agradar a Deus, são prolíferos em regras e regulamentos. Deus deixou a lei. E como eles o amavam, estavam determinados a vivê-la na íntegra. Se um pouco de lei era bom, mais leis era melhor. Ao menos essa era a opinião dos fariseus, um dos 2 grupos religiosos que mais influenciavam as pessoas comuns nos dias de Jesus. Com o desejo de serem uma nação perfeita, os fariseus pegaram os preceitos básicos deixados por Deus a Moisés e começaram a criar formas de aplicá-los à vida cotidiana. Consequentemente, criaram o Mishnah, um conjunto mais de 600 regras e regulamentos destinados a ajudar os judeus a cumprirem a lei integralmente. As ordens iam do sublime ao ridículo, especialmente as que diziam respeito ao dia sabático. A lei de Deus exigia um dia de descanso na semana, a interrupção do trabalho e uma pausa nas obrigações, desde o aparecimento da primeira estrela da noite de sexta-feira até o pôr do sol no sábado. Os judeus tinham de cessar todo o trabalho. E as regras sobre o que constituía o trabalho eram bem definidas. Os fariseus interpretaram que se um homem trouxesse um alfinete em seu manto no sábado, estaria costurando. Se arrastasse uma cadeira no solo, estaria arando a terra. Se carregasse seu colchão, estaria desempenhando uma responsabilidade. Se apanhasse milho e esfregasse com suas mãos, estaria cegando. Em todas essas coisas, ele estaria desobedecendo a lei. Os fariseus também argumentavam que era errado comer um ovo posto no sábado, pois a galinha havia trabalhado. O ônus do dia do sábado oficial que alguém conseguiria cumprir legalmente tinha o peso de um figo seco. Em vez de atrair a nação de Israel para junto de Deus, a lei dos fariseus tornou-se uma pedra de tropeço. Era impossível cumprir cada pormenor daquilo que Jesus chamou de fardos pesados, Mateus 23, 2-4. É nesse ambiente legalista que encontramos Marta. A religião dos judeus era patriarcal por natureza. Apenas os homens eram permitidos o assento no sinédrio. Apenas os homens eram admitidos nas sinagogas. As mulheres sentavam do lado de fora. Somente os homens podiam usar os filactérios com trechos das escrituras em sua fronte, em seu braço esquerdo, para lembrá-los de que deveriam obedecer à lei de Deus. As tiras de couro demonstravam exteriores de devoção a Deus, pertenciam amplamente ao domínio masculino. As mulheres que quisessem demonstrar seu amor a Deus eram estimuladas a fazê-lo através de boas obras. Era a única opção. Permitia-se que elas
entrassem no pátio das mulheres para adoração, mas não podiam passar dali. No deserto, só podiam chegar até a porta do tabernáculo. Até mesmo Salomão, em sua descrição de mulher perfeita, pouco mencionou a respeito de sua vida espiritual com Deus. Deteve-se mais nas obrigações desempenhadas por ela. Uma mulher judia tinha dezenas de obrigações. Mesmo a guarda do sábado significava muito trabalho para as mulheres no tempo de Jesus. Embora o dia sabático fosse uma ordenança para o descanso de homens e mulheres, o dia anterior ao sábado reservava uma preparação frenética. Era preciso preparar 3 refeições, alimento preparado conforme os preceitos judaicos, encher as lâmpadas de azeite, os cântaros de água e até a borda para a cerimônia da purificação. A casa tinha que estar em ordem e toda a família precisava de túnicas limpas e alinhadas para usar no dia seguinte. Isso era um sábado comum. Dias de festas e eventos especiais demandavam preparações extras. Provavelmente, Jesus visitou Marta e Maria em um dia mais alvoroçado do que o usual. A festa dos tabernáculos se aproximava e havia muito a cozinhar e fazer. Essa festa da peregrinação acontecia no início de outono e era uma das 3 comemorações que todo homem judeu, dentro de um raio de 24 quilômetros, deveria ir a Jerusalém para celebrar. A festa dos tabernáculos durava 7 dias. Depois de um sábado especial, comemorada logo após a colheita, era uma ocasião de grande celebração e alegria. As pessoas deixavam suas casas para viver em barracas ou pequenas tendas em memória de sua jornada no deserto. William, em seu comentário sobre João, escreve assim: a lei determinava que as tendas não deveriam ser estruturas permanentes, mas construídas especialmente para a ocasião. Suas paredes eram feitas com galhos e folhagens e deveriam oferecer proteção contra o tempo, mas não impedir a entrada do sol. O telhado era de sapé e deveria ser disposto de uma forma que permitisse ver as estrelas à noite. O significado histórico de tudo isso era lembrar as pessoas através de um modo inesquecível que uma vez foram peregrinas no deserto e não tiveram um telhado sobre as suas cabeças. Betânia situava-se na encosta oriental do Monte das Oliveiras, a apenas 3 quilômetros de Jerusalém. Na época da visita de Jesus, provavelmente, as ladeiras suaves da cidade estavam cheias de tendas de peregrinos, a fim de proporcionar espaço para os adoradores durante as grandes festas. Os limites de Jerusalém geralmente eram estendidos, abrangendo Betânia, inclusive. Deste modo, no momento em que Marta convidou a Jesus e os discípulos para ficar em sua casa durante a jornada para Jerusalém, eles aceitaram sua amável hospitalidade. Marta continuou com seus presumidos afazeres, deixando tudo confortável para que todos pudessem adorar a Deus. A ideia de se juntar a Jesus e aos discípulos nunca lhe ocorreu, simplesmente porque isso não era permitido. Mas ela amava Jesus. Acredito que Marta sabia que estava hospedando o Messias, e ela demonstrou sua devoção, dando o que tinha de melhor, o presente do seu trabalho. Logo, Marta descobriu que até mesmo as carroças bem-vindas podem se tornar pesadas, especialmente quando estão carregadas com um peso extra de nossas agendas humanas e expectativas.